Expedição Rio Negro, vamos explorar! O rio está ótimo para pesquisa. Com o apoio do Tio Mar e a direção do Ed Papaguara, o guia José Nilson e a cientista Amanda Beatriz nos guiam nessa aventura. Narração, Expedição Rio Negro. Patrocínio Tio Omar. Organização Ed Papaguara. Pesquisas, Amanda Beatriz. Guia, José Nilson. Aí o chamado da floresta. O Rio Negro não é apenas um rio, é um mundo vivo, pulsante, misterioso. Suas águas escuras refletem o céu como um espelho profundo e escondem segredos que atravessam séculos. No coração da Amazônia, uma expedição se prepara, com o patrocínio de Tio Omar e sob a organização de Ed Papaguara. Um grupo seleto inicia uma jornada rumo ao desconhecido. A missão é clara: explorar trilhas ocultas dentro da floresta densa do Rio Negro, registrar sua biodiversidade e compreender os caminhos que poucos ousaram percorrer. À frente das pesquisas, Amanda Beatriz, dedicada, observadora, guiada pela ciência e pela curiosidade. E conduzindo cada passo, o homem que conhece a floresta como poucos. José Nilson, os jet ski cortam lentamente as águas escuras do Rio Negro. O som do motor se mistura ao canto distante das aves e ao eco profundo da selva. O ar é úmido, pesado, carregado de vida. À medida que avançam, a civilização desaparece. O sinal de celular se perde, o tempo desacelera e o silêncio da floresta começa a falar. Margens cobertas por árvores gigantes, raízes que parecem abraçar o próprio rio e sombras que escondem histórias antigas. José Nilson observa tudo em silêncio. Ele sabe, na Amazônia cada detalhe importa. Cada som, cada movimento, cada cheiro. O barco encosta em uma pequena clareira natural. Ali começa a trilha. O grupo desce. O chão é macio, coberto por folhas antigas. Cada passo afunda levemente, como se a floresta respirasse sob seus pés. Amanda ajusta seus equipamentos. Câmeras, sensores, caderno de anotações. Edi Papaguara observa o horizonte. A expedição começou. E com ela, o primeiro passo dentro de um dos lugares mais poderosos da Terra. A trilha se fecha rapidamente atrás deles. A luz do sol, agora filtrada pelas copas das árvores, transforma o ambiente em um jogo de luz e sombra. O ar parece mais denso. Cada metro percorrido revela um novo detalhe. Insetos com cores vibrantes, fungos que crescem em troncos caídos e folhas gigantes que capturam a luz como painéis naturais. Amanda Beatriz se abaixa. Observa um pequeno rastro no solo. Passagem recente, ela murmura. José Nilson confirma com um leve aceno. A floresta nunca está parada. Tudo se move, mesmo quando parece silêncio. Um som corta o ambiente. Algo se move entre as árvores. O grupo para. Respiração contida. Olhares atentos. Mas a floresta apenas observa de volta. Eles seguem. Mais adiante encontram um igarapé, um braço de água cristalina que serpenteia entre as raízes. O som da água correndo traz um breve alívio. Eles aproveitam para descansar. Amanda coleta amostras. Ele registra imagens. José Nilson permanece atento, sempre atento. Ele aponta para uma árvore antiga, marcas profundas no tronco. História viva. Ali já passaram animais e talvez outros homens. O tempo passa de forma diferente ali dentro. Minutos parecem horas, e horas parecem desaparecer. Mas a floresta cobra atenção constante. Um erro pode custar caro. O grupo retoma a caminhada. Agora mais fundo, mais isolados, mais conectados com o desconhecido. A trilha se torna mais difícil. O terreno inclina, raízes expostas criam obstáculos naturais. O calor aumenta. O silêncio se transforma em pressão. A floresta agora parece mais fechada, mais intensa, quase viva demais. O Zé Nilson para. Levanta a mão. Silêncio total. Um som distante ecoa. Grave, profundo. Algo grande. Amanda olha ao redor. Ed segura a respiração, mas o som desaparece, como se nunca tivesse existido. A caminhada continua, mais lenta, mais cuidadosa. Eles chegam a uma área aberta, um respiro no meio da densidade. Ali, a luz entra com força e revela algo impressionante. Uma árvore colossal, centenária, talvez milenar.
Suas raízes se espalham como veias gigantes pela terra. Amanda se aproxima, fascinada. Registra, anota, estuda. Ed observa em silêncio. Há algo ali, uma presença, uma energia, como se aquele lugar guardasse memória. José Nilson fala baixo. A floresta lembra de tudo. O vento passa, as folhas se movem e por um instante parece que a própria selva responde. O grupo decide montar um ponto temporário, descansar, reorganizar, mas ninguém relaxa completamente, porque ali eles já entenderam. Não são visitantes comuns, são apenas convidados. O sol começa a cair, mesmo sem vê-lo diretamente. A floresta muda, a luz diminui, os sons mudam. A noite se aproxima. E com ela, outra Amazônia desperta. O grupo inicia o retorno. O caminho parece diferente. Mais escuro, mais silencioso, mais imprevisível. José Nilson guia com precisão. Cada passo calculado. Cada direção certa. Amanda segue concentrada. Seus registros agora são parte de algo maior. Ed observa tudo. Absorve. Sente. Entende. Essa não foi apenas uma expedição. Foi um encontro com a natureza, com o desconhecido e consigo mesmos. Eles chegam novamente ao rio. O barco os espera. As águas escuras refletem o céu que começa a se transformar em noite. Ao embarcarem, um último olhar para a floresta. Imensa, intocada. Viva! O motor liga. O barco parte lentamente. E a selva desaparece na escuridão. Mas algo ficou. Nas imagens, nos registros e principalmente na memória. Com o apoio de Tio Omar, a organização de Ed Papaguara, as pesquisas de Amanda Beatriz e a experiência de José Nilson, essa expedição não termina aqui. Ela continua em cada história contada, em cada descoberta e em cada pessoa que passa a entender que a Amazônia não é apenas um lugar, é um patrimônio vivo que precisa ser respeitado, protegido e jamais esquecido. No coração da maior floresta do planeta, onde o tempo desacelera e a natureza dita as regras, uma jornada começa. As águas escuras do Rio Negro escondem histórias antigas, caminhos desconhecidos e desafios que testam não apenas a coragem, mas o espírito. Guiados pela experiência de Ed Papaguara, impulsionados pela determinação de Amanda Beatriz e conduzidos pela precisão de José Nilson, essa expedição não é apenas uma travessia, é um encontro com o desconhecido. A cada curva do rio, a selva observa. A cada passo dentro da mata, o silêncio fala mais alto. Aqui não existe controle, existe respeito. Sob o apoio de Tio Omar, essa jornada ganha força, mas é a conexão com a natureza que conduz cada decisão. O som dos motores se mistura com o canto da floresta, enquanto a adrenalina corre junto com as águas. Troncos ocultos, trilhas fechadas, sinais quase invisíveis. Tudo exige atenção, tudo exige presença. E quando o rio fica para trás, a verdadeira Amazônia se revela. Densa, viva, imponente. Cada folha, cada som, cada movimento. Lembra que ali o homem é apenas visitante, mas é nesse desafio que nasce a recompensa. Paisagens intocadas, luz atravessando a floresta, momentos que não podem ser explicados, apenas vividos. A expedição Rio Negro não é sobre chegar, é sobre sentir. Sentir o peso da natureza, sentir a força da vida, sentir o respeito que esse lugar exige. Porque a Amazônia não pertence a ninguém. Ela se permite ser vista apenas por aqueles que a respeitam. E quando a jornada chega ao fim, fica a certeza, nós passamos por ela, mas ela permanece para sempre dentro de nós. O dia nasce devagar, a neblina dança sobre o rio, e o silêncio anuncia que algo grandioso está prestes a acontecer. Cada preparação carrega um propósito. Cada equipamento, cada ajuste, cada olhar trocado entre a equipe, revela que não se trata de um simples passeio, mas de uma missão. Os motores são ligados e, com eles, a jornada ganha vida. A água se abre diante das máquinas, enquanto a floresta observa, silenciosa, imponente. O Rio Negro
não é apenas um caminho, é um teste. Suas curvas escondem desafios. Seus reflexos confundem a visão, e sua profundidade guarda mistérios que poucos ousaram explorar. José Nilson conduz com precisão, lendo o rio como poucos conseguem. Eddie observa cada detalhe, cada sinal da natureza, antecipando o que ainda está por vir. Amanda segue firme, com coragem e energia, enfrentando cada obstáculo com determinação. O som dos motores ecoa, mas nunca supera o som da vida ao redor. Pássaros cruzam o céu, insetos dominam o ar e a floresta pulsa. Viva, intensa. A cada quilômetro percorrido, o ambiente muda, a luz se transforma, o ar se torna mais denso e a sensação de estar sendo observado cresce. Porque na Amazônia, você nunca está sozinho. Troncos submersos surgem como armadilhas invisíveis, exigindo reflexos rápidos. Galhos baixos obrigam a equipe a se curvar, a se adaptar, a respeitar. Aqui, quem não se adapta, não continua. E mesmo com toda a experiência, o inesperado sempre encontra um caminho, uma corrente mais forte, um trecho mais estreito, um erro pequeno, que pode se tornar grande. Mas a equipe segue, unida, atenta, determinada. Então, o rio começa a mudar. As margens se fecham, a vegetação avança e o caminho se torna mais íntimo, mais selvagem. É o momento de deixar as máquinas e entrar onde poucos chegam. A selva. O primeiro passo fora da água é também o primeiro passo dentro do desconhecido. O chão úmido guarda marcas, algumas recentes, outras antigas, histórias silenciosas de quem passou por ali ou ainda vive ali. O ar muda, fica mais pesado, mais quente, mais vivo. Cada som ganha importância. Um galho quebrando, um movimento nas folhas, um silêncio repentino. Tudo comunica. Eddie lidera o avanço, abrindo caminho com cautela. José Nilson observa os sinais, identifica riscos, mantém a direção. Amanda acompanha firme, atenta a cada detalhe, absorvendo tudo ao redor. A trilha se fecha, o caminho desaparece. E a única direção possível é seguir em frente. A luz do sol mal toca o chão, filtrada por uma copa densa que protege e, ao mesmo tempo, esconde. A selva não mostra tudo, ela revela, aos poucos, para quem merece ver. E então, o primeiro sinal de tensão. Um movimento rápido, quase imperceptível, uma sombra deslizando entre as folhas. A natureza avisa, sem palavras. A equipe para, respira, observa. Aqui, a pressa não existe. O respeito é o que mantém todos seguros. O tempo passa diferente dentro da floresta. Minutos parecem horas. E cada passo exige atenção total. Mas é nesse ambiente que a conexão acontece. A Amazônia não é apenas vista, ela é sentida. O cheiro da terra molhada, o calor que envolve, o som constante da vida, tudo faz parte. Então, depois de enfrentar o desconhecido, a recompensa surge. Uma abertura na mata, uma luz mais forte, um som diferente, mais leve. A equipe avança e encontra um cenário intocado, uma paisagem que parece parada no tempo. Um momento raro, verdadeiro, único. Ali não existe pressa, não existe ruído, apenas presença. Amanda observa, encantada. José Nilson reconhece, respeita. Eddie contempla em silêncio, porque alguns lugares não precisam de palavras, eles falam por si. Mas a jornada ainda não terminou. O retorno exige tanto quanto a ida. A selva não facilita, o rio não suaviza. E a experiência mostra que o maior desafio, muitas vezes, está na volta. De volta às águas. Os motores retomam seu som, rompendo o silêncio da floresta. O sol já desce no horizonte, pintando o céu com tons dourados, refletidos nas águas escuras do Rio Negro. A velocidade diminui e o momento se torna contemplativo. Agora não é mais sobre desafio, é sobre significado. Cada integrante carrega algo diferente dessa jornada. Algo que não se vê, mas se sente. A Amazônia transforma. Ela ensina sem falar. Ela impõe sem avisar. Ela recompensa sem prometer.
E quando o dia chegar ao fim, fica claro. Essa não foi apenas uma expedição. Foi uma experiência, uma conexão, uma prova de respeito entre o homem e a natureza. Porque a Amazônia não pertence a ninguém. Ela se permite ser vivida apenas por aqueles que entendem o seu valor. E quando tudo termina, quando o som dos motores se cala, quando a floresta volta ao seu ritmo, fica a certeza. Nós passamos por ela, mas ela permanece para sempre dentro de nós. Depois de dias navegando pelas águas profundas e misteriosas do Rio Negro, a jornada começa a se aproximar do seu último capítulo. O sol já não nasce, ele se despede. E com ele, cada momento vivido ganha ainda mais valor. O que antes era desconhecido, agora se torna memória. O que parecia desafio, hoje se transforma em aprendizado. Com o apoio de Tio Omar, essa expedição ganhou força para ir além. Com a organização de Edi Papaguara, cada detalhe foi pensado, cada passo teve propósito. E no coração dessa missão, a ciência também esteve presente. A doutora Amanda Beatriz não apenas acompanhou, ela observou, analisou, registrou cada trilha, cada elemento, cada sinal da natureza, contribuindo para entender ainda mais esse ecossistema único no planeta. E conduzindo essa jornada com precisão, José Nilson, guia profissional, é conhecedor das águas e dos caminhos. Alguém que não apenas navega, mas interpreta o rio, porque o Rio Negro não é apenas um cenário, ele é um organismo vivo. E como todo organismo vivo, ele reage. Na reta final da expedição, quando o cansaço já se mistura com a satisfação, o inesperado surge mais uma vez. Um trecho mais fechado, vegetação densa, águas mais rasas, carregadas de galhos e raízes submersas. O tipo de ambiente que exige atenção total. E em questão de segundos, o obstáculo aparece. Fragmentos de mato, raízes soltas, acabam sendo puxados pelas turbinas do jet ski. O motor perde força, o fluxo da água é interrompido. E a máquina simplesmente deixa de responder como antes. É nesse momento que a experiência faz toda a diferença. Não é força, não é pressa, é técnica, é controle. Parar no lugar certo, avaliar o risco e agir com precisão. A água escura não revela o que está abaixo, mas a prática guia cada movimento. Remover o que está preso na turbina exige calma, habilidade e respeito pelo ambiente. Um movimento errado pode piorar a situação. Um gesto certo resolve tudo. E ali, no meio do Rio Negro, longe de qualquer apoio imediato, a solução depende apenas de quem está presente. José Nilson orienta, Edi executa com firmeza. Amanda observa, aprende, registra mais um capítulo dessa experiência real. Pouco a pouco, o obstáculo é vencido. A turbina volta a girar livre. O motor responde e a jornada continua. Mais do que um desafio técnico, foi uma prova de preparo, de união, de respeito pela natureza e pelos limites que ela impõe. Porque na Amazônia não existe espaço para erro contínuo, existe espaço para aprendizado. E é isso que essa expedição deixa. Não apenas imagens incríveis, não apenas momentos marcantes, mas conhecimento, vivência, consciência. O Rio Negro segue seu curso, como sempre fez. Indiferente ao tempo, indiferente à presença humana. E talvez essa seja a maior lição. Nós passamos, vivemos, aprendemos, mas a natureza permanece imensa, soberana e absolutamente essencial. A expedição Rio Negro chega ao fim, mas o que foi vivido aqui continua. Em cada registro, em cada história e principalmente em cada pessoa que fez parte dessa jornada. Porque explorar não é apenas ir, é voltar, diferente de quando partiu. Voltam com a consciência fortalecida e a certeza da importância de preservar a natureza. Agradecimentos especial. Tio Omar, pela grandeza de patrocinar a expedição, José Nilson, pelo seu comprometimento com a natureza, Amanda Beatriz, pelo seu esforço e dedicação com a preservação da natureza, Edi Papaguara, pelo compromisso com a natureza em sua luta constante pela sua preservação.
O planeta agradece a todos envolvidos.